Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Quero trabalhar com você na prática alguns exercícios relacionados ao uso de conectivos. Os conectivos, eles envolvem, lógico, as questões que envolvem preposição, que envolvem conjunção principalmente, mas a gente tem outros elementos que também podem funcionar como conectivos. Por exemplo, pontuação. A pontuação é uma espécie de conexão também. Por qual razão? Um ponto e vírgula é uma conexão um pouquinho mais espaçada, que tem um intervalo maior. Uma vírgula tem um intervalo mais breve. O uso de parênteses, de travessão, também entra como uma espécie de amarração às informações. Então, quando a gente pensa em conectivo, a gente pode pensar nessas classes de palavras especificamente, ou então até em sinais na nossa pontuação. Sem contar conexões léxicas. Vai falar, como? De vocabulário, sabe? Pronome, coisas desse tipo que também estabelecem amarrações. Então, o nosso campo, olha o que eu tô falando, Brasil. Nosso campo é amplo, é porque eu misturei campo com amplo. Nosso campo é amplo, é vasto, tem muitas classes de palavras, mas a gente vai pegar mais firme e forte nessas questões aqui. Combinados? Vamos abrindo aqui, ó. Vamos abrindo aqui nosso Pepetation. Acompanhe aí comigo. Vamos pegar só a canetita vermelha. Olha lá. Sem prejuízo da informação veiculada no relato e da correção gramatical do texto, a vírgula empregada logo após janelas poderia ser substituída pelo conector E. Então, vamos dar uma olhada. Está dizendo que você pode tirar a vírgula e colocar um conector E ali na nossa linha 2. Está aqui, ó. Aqui, ó. Pergunto, e agora, como é que meu padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas e cuja porta fora trancada por dentro por ele mesmo? Eu poderia fazer essa troca? Porque, ó, foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada e cuja porta fora trancada. Poderia fazer essa substituição? Poderia. Aqui eu teria o acréscimo de informação, simplesmente uma amarração que daria continuidade, tá? Então, não há problema aqui, não há problema. Você vai falar, poxa, mas aqui, ó, cuja porta... A porta do quê? Do quarto, certo? Então, esse cuja está relacionado ali, ó, ao quarto. Cuja porta fora trancada. Você vai falar, mas professora, a gente vai ter aí, se não tem a vírgula, teremos uma alteração das informações colocadas, né? A gente vai ter um valor semântico diferente, mas olha o que está cobrando a questão. Sem prejuízo da informação veiculada, não está falando do sentido original, e da correção gramatical, tá vendo? Então, a informação permanece, dizer que a porta estava trancada, permanece. A correção gramatical está ok? Está ok. Portanto, eu posso fazer essa alteração? Posso, Brasil. Não tem problema, tá? A questão está certa. Então, a amarração aqui com a conjunção E não oferece problema. Cuja porta fora trancada, professora. Será que não ficaria... Gente, cuidado, ó. Prejuízo da informação veiculada e não sentido original. O que seria uma informação? Ó, o que seria uma informação? Informação é um fato, é algo que se diz. Mudou a informação? Não mudou a informação. Ah, mas tem uma restrição e vira simplesmente uma explicação. Como é que funciona? Não pergunta sobre isso, beleza? Então, vamos lá? Está correta. Próxima. A expressão e sim introduz no texto uma ideia de oposição. Olha lá, que está ali na nossa linha 18. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim. E sim, então eu posso trocar isso por um mas.
Qual é o bizu deste e sim? Primeiro, traz ideia de oposição? Traz ideia de oposição. Mas e sim é uma oposição da oralidade. O que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você não pode usar essa expressão na sua redação. Eu corrijo um monte de redação com gente que escreve este e sim. Não pode, ok? Este e sim, ele é comum, ele é utilizado na oralidade, mas para a norma culta da língua, e não. Tô brincando, tá? Na norma culta da língua, não pode escrever. Pelo amor de Deus, se na sua redação você está escrevendo e sim, não faça mais isso, porque pode receber desconto, sabe? Pega um corretor que é meu parente, ele vai descontar de você. Combinado? Então, voltando lá para a nossa tela maravilhosa. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Ó, está certa a nossa questão, porque traz ideia de oposição. Vai para a próxima, olha lá. Para se vacinar, as pessoas precisam de documento de identidade, carteiras do SUS e de vacinação. A preposição para exerce o papel de conectivo. Preposição pode ser conectivo? Pode. E introduz uma oração que expressa finalidade. É verdade isso daqui, ó. Para se vacinar, as pessoas precisam de documento. Para, quando eu tenho, isso aqui é um bizu também para você, ó. Quando eu tenho a preposição para seguida de verbo no infinitivo, geralmente, olha só o resultado que eu vou colocar aqui para você. 95% dos casos vai trazer para a gente a ideia de finalidade. Finalidade. Em 95% dos casos, tá? Então, vai trazer para a gente essa ideia de finalidade. É o que a gente tem aqui. Ah, mas tem eu tenho um pronome ali, professora. Não importa. Eu vou olhar o verbo. Portanto, está certa. A fim de se vacinar, com o objetivo de se vacinar, para se vacinar, entendeu? Essas são as ideias colocadas aqui. Ok. Segue em frente. A conjunção porém expressa conclusão no período em que ocorre. Por isso, poderia ser substituída sem prejuízo de sentido original do texto pela conjunção portanto. Portanto, é conclusivo? Portanto, é conclusivo. E o porém? Porém é adversativo. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir. Eu, no entanto, seria isso aqui, não seria? Então, aqui a gente vai no sentido do quê? Da essência. A essência diz que o porém é o quê? Traz essa ideia de adversidade e que o portanto traz ideia de conclusão. Logo, não dá para trocar não. Fica como, Brasil? Errado, né? Errado. Tchá, tchá, tchá. Fácil para dedéu. Próxima. O conectivo embora, na linha 3, tá aqui, ó, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. É isso mesmo que ele faz? Embora. Vamos lá. Ainda que vai trazer ideia de concessão. Embora não possamos considerar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, as revoluções consideráveis, não sei o que lá, essa ciência androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta. Ainda que não possamos desconsiderar a ideia de concessão, sim, esse tipo de questão a banca adora. Fazer a troca. Sabe o que você precisa prestar atenção? Melhor, né? Em que você precisa prestar atenção para essas questões? Quando ela coloca várias questões? Não. Quando ela coloca várias conjunções. Por exemplo, quando ela coloca que você pode substituir um porém por no entanto, todavia, entretanto, conquanto. Opa! Já não pode. Por quê? Porque a última aí não vai trazer essa ideia de adversidade. Então, essas aí são mais chatinhas. Quando ela troca um pelo outro, você tem que olhar a colocação dela e o contexto, porque algumas conjunções, mesmo que carreguem o mesmo sentido, elas podem obrigar a alteração ali em algum verbo. É o caso do se e do caso. Se você fizer e caso você faça, então é a mesma ideia, mas com um verbo diferente. Então olhe sempre o contexto para verificar
essa possibilidade aí, Brasil. Ok? Ok, gente, ok. Vai lá. No contexto em que ocorre, a conjunção e possui sentido adversativo, podendo ser substituída sem prejuízo para os sentidos no contexto pela conjunção mas. Vamos dar uma olhadinha aí, que está ali na linha 32. Aqui, ó. Aqui, ó. A avaliar pela situação que se vive nas escolas, talvez essa prática de formação não tenha servido ao que se propôs e não se poderá imputar a responsabilidade à incipiente concepção. Ele está dizendo que tem valor de mas não poderá se imputar a responsabilidade à incipiente concepção, à escassez de recursos, à falta de financiamento ou ao tradicional individualismo dos professores. A gente vai ter uma ideia de oposição colocada aqui. A oposição estará com relação àquilo que foi mencionado aqui, ó. Avaliar pela situação que se vive nas escolas, talvez essa prática de formação não tenha servido ao que se propôs, mas não se poderá imputar a responsabilidade. Você consegue enxergar um valor de adversidade aqui? Mas não poderá se imputar a responsabilidade e não se poderá imputar, eu não consigo enxergar necessariamente um valor de mas mesmo que ele apresente aqui sentido adversativo, que eu não concordo, e não poderá imputar, e você também não poderá imputar, e além disso não pode imputar, parece que é mais um acréscimo, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que talvez seja um mas, que você tenha entendido que seja um mas. E aí seria a estrutura assim, ó. Mas, calma aí, mas não se poderá imputar alguma coisa. Tá. Eu posso começar com mas? Não posso, gente, não posso. Por qual razão? Eu poderia começar aqui com um porém, vírgula, com um entretanto, vírgula, no entanto, vírgula. Poderia ser com qualquer um desses, só com o mas que eu não poderia, porque ele não aceita vírgula ali depois dele. E neste caso, a gente teria que colocar, tá? Quando colocasse aí a nossa conjunção. Portanto, ele diz que possui sentido adversativo, podendo ser podendo ser substituído sem prejuízo para os sentidos do texto pela conjunção, mas poderia ser substituído? Não. E no meu entender, não possui esse sentido. Possui o acréscimo de... Seria a ideia do... oh meu Deus. Além de... Professora, não está saindo, tá assim. Vai com fé que vai. Além de, né, acrescentando ali. Então você tem adversativo, porém, entretanto, no entanto, todavia, também serve. Todos eles são adversativos. O mas é o único que não pode começar ali por causa da vírgula. Mas eu não enxergo esse valor ali, tá? Parece muito mais um acréscimo. Então, a ideia já estaria errada com esse valor adversativo. Mas, como a gente está só com um trechinho de texto, não tem tudo que vem antes, a pessoa pode ficar na dúvida. Então, é melhor não ficar na dúvida. Vai para o próximo. O trecho, assim como tesouros culturais únicos, estabelece uma comparação com antigos centros de culto e paisagens em vias de extinção. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O livro traduz lugares naturais e históricos. De antigos centros de culto, como ele está colocado aqui, há paisagens em vias de extinção, paisagens em vias de extinção. Assim como, tá aqui o nosso, assim como tesouros culturais únicos. Então, esse nosso, assim como tesouros culturais únicos, estabelece uma comparação com o que foi mencionado. O livro traz lugares naturais e históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de extinção.
assim como tesouros culturais únicos, como o Fenway Park de Boston, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o livro traz isso e também, ó, assim como tesouros culturais. A gente tem esse assim como com a ideia de comparação? Não, né? O que a gente vai ter? Assim como é a ideia de acréscimo de informação. Portanto, está errado, não existe valor aqui comparativo, tá? Cuidado, a comparação, o como, ele pode exercer papel de comparação? Pode, né? A gente até falou já sobre isso, pode trazer ideia de comparação? Sim, mas não é esse contexto, a gente tem um assim como, beleza? E a próxima. Deixa eu mudar só a cor da tinta que me dá agonia. Os sentidos originais e as relações de coesão do texto seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também, uma vez que ambas exprimem uma ideia de conclusão. Também traz ideia de conclusão? É a pergunta que eu faço a você. Também é conclusivo, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na linha 9, ele está colocando aqui, ó. Portanto, é isso aqui. Mas leia desde o começo. Sabemos bem que o trabalho do historiador ao fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da história está integrado a um projeto de nacionalização de construção do Estado e, portanto, de poder. E também de poder. Não, né? Esse também vai trazer o quê? Acréscimo. Acréscimo. Novamente. Não é aqui, portanto, poder, que traz essa ideia aqui de conclusão. A substituição aqui vai mudar o sentido original. Daria, mas muda o sentido. Portanto, está errado. Quer dizer, eu também, né? Está errado. Não pode, Brasil, deste brasileirados. Vai lá. Na linha 12, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Eu não preciso nem olhar. Contudo é adversativo. E porquanto é explicativo. Dá para fazer isso? Foi empregado com esse sentido? Nunca neste nosso Brasil. Contudo, não podemos deixar de considerar, porquanto não podemos deixar de considerar, tá vendo? A gente tem uma mudança do que aqui? Uma mudança de sentido. A ideia se modifica, não é o mesmo sentido, são sentidos diferentes. Logo, está errada. Ou banca que gosta de valor semântico, né? Tranquilex. E ó, guarde isso aqui, ó. Vamos falar. Já que a gente está falando aqui de conjunção, vamos dar uns bisuzinhos de redação? Guarda esse daí para acrescentar explicação. Por quê? Porque senão o cara vai explicar. Pensa assim, redação, ele vai ter 2, 3 parágrafos de desenvolvimento para explicar as coisas, para apresentar a base argumentativa. E toda vez que ele vai explicar, ele coloca pois. Por quê? Aí ele dá uma exageradinha assim, nossa, coloquei um porquê. Coloque um porquanto, vai deixar chique. Ah, professora, mas o corretor vai saber? Toma um tapa na cara o corretor que não sabe, pelo amor de Deus. Ok, vai lá. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. O como, ele pode ser utilizado com um sentido de conforme? Sim. A gente só tem que ver se neste caso é verdade, tá? Então veja lá, tá aqui, ó, o como. Se observarmos bem essas ondas longas da história, como as chamava Braudel, conforme as chamava Braudel, deve ser isso aí, né? Sei lá o nome desse cara aqui, ó, Braudel. Se observarmos bem, leia todo o trecho. Essas ondas longas da história, como as chamava Braudel, transformaram-se cada vez mais curtas, tornaram-se cada vez mais curtas. Eita, nós, que hoje está difícil da leitura. Como as chamava? Conforme as chamava Braudel, sei lá o nome desse cara.
Dá para fazer isso? O sentido original e a correção seriam mantidos se a gente trocar o como por conforme? Conforme as chamava Braudel. Foi. Então, eu tenho aqui, ó. Veja, a gente começa com um conectivo aqui. Se observarmos bem, caso observemos bem, essas ondas longas da história, como as chamava Braudel, essas ondas longas tornaram-se cada vez mais curtas. Perceba que se dá para ser o conforme as chamava Braudel. Você vai falar, Sorá, acho que cabe sim, hein? Acho que dá isso daí sim. Tá, se for conforme, ela é uma oração aqui, é uma subordinada adverbial, certo? Vai ser uma subordinada adverbial. Só que aqui a gente já tem, ó, uma subordinada adverbial também, certo? Essa adverbial colocada ali em cima, se observarmos bem, caso observemos bem, vai trazer para a gente a ideia de condição. Cadê a nossa oração principal? Vamos pegar a marca-texto. Essas ondas longas da história tornaram-se cada vez mais curtas, como as chamava Braudel. A gente tem ali no meio. Então, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Peraí, marca-texto. Se observarmos bem... Ô, Brasil! Ô, Brasil! Como as chamava Braudel. Canetitos. Pronto. Deixa eu pegar outra cor, peraí, para ficar melhor. É isso que nós temos aqui, tá? Então, veja, a minha oração principal. Essas ondas longas da história tornaram-se cada vez mais curtas. Se observarmos bem, essas ondas da história tornaram-se cada vez mais curtas. Como as chamava Braudel. O que seria esse como as chamava Braudel? Essas ondas longas. As ondas o quê? Longas. Era assim que Braudel chamava essas ondas. Então, ele está falando sobre sentido original e correção gramatical. Correto? Seriam mantidos, se a palavra como fosse substituída por conforme, que pode trazer a ideia de conformidade, lembra o como? Comparação ou às vezes até causa. Não é nenhuma dessas. Aqui eu destaquei como chamava Braudel, que é a nossa oração subordinada, né? E aqui também, se observarmos bem. Então, eu tenho uma oração principal aqui, completinha, e essas duas ideias estão associadas a ela. Então, esse nosso como é conformativo, é sim, senhor. Portanto, quando ele diz que o sentido original e a correção seriam mantidos se a palavra fosse substituída por conforme, é verdade. Corrige isso daí. Tá errado esse gabarito aí. Corrige isso daí. É certo. Posso trocar por conforme, que traz essa ideia de conformidade, né? Que são esses valores semânticos todos, conforme Braudel. Deve ser isso aí. Conforme Braudel, de acordo com Braudel, e coisas desse tipo. Ok? Obrigada, então, pela presença, a participação. Claro que não acabou. Ai, já vai ficar aí na sequência. Vamos continuar. Já volto. É só o corte da vinheta e a gente já volta, Brasil. Voltamos e eu vou te falar, pelo sangue do Senhor, não vai cair mais. Não vai cair mais, tá amarrado. Você vai comigo até o final agora e não vai. Eu ia fazer um intervalo aqui agora, eu não vou. Pau na máquina, a gente vai para a próxima etapa. Só depois. Depois dessa daqui, a gente faz o intervalo para tomar um café, ok? Pau na máquina, Brasil.